atenção, nós vamos entender o seguinte, que Deus é também o Criador dos anjos. Tá? Assim como Deus é Espírito, os anjos também são seres espirituais. Isso quer dizer o quê? Eles não têm uma substância material como a nossa. Uma das principais coisas que nos diferem dos anjos é que nós temos o nosso elemento físico, substância, matéria, corpo. Tanto é que a física define o corpo, tudo aquilo que tem massa. E nós também, uns mais, outros menos, mas é a nossa massa, digamos assim. E os anjos? A gente são por isso os espíritos. Por isso que os anjos, eles agem de uma forma mais espiritual. Tá? Então nós vamos pensar o quê? Que nós, por exemplo, nós temos o nosso elemento humano. Mas quando nós olhamos para fora, é isso que nos traz a consciência de quê? De que nós temos o nosso elemento espiritual e a nossa consciência abre os nossos olhos para aquilo que é material. Tá? É por isso que os anjos, assim como os anjos que permaneceram fiéis a Deus, como os anjos que se revoltaram contra Deus, eles estão ali. Nossa, o que foi? Viu um vulto aqui? Tu não viu não? Ok, vai saber. Ou foi um gato correndo, ou foi, né? Estão aí, fazem parte da nossa realidade. E o Cristo foi o tempo todo denunciando isso. O príncipe desse mundo. Por que fala o príncipe desse mundo? Porque são as potências espirituais que dominam boa parte dos grandes poderes do mundo. Né? Tanto é que, em Apocalipse 13, vai dizer o seguinte, que houve um grande sinal no céu, né? Miguel combateu o dragão, e o dragão foi derrotado, e os seus anjos foram precipitados na terra. Tá? E aí nós vamos entender o que, gente? Por que houve essa rebelião? Por que os anjos, mesmo contemplando a face de Deus, se revoltaram contra ele? Né? E nós vamos entender porque vocês imaginem que os anjos, por algum momento, por terem sido criados, né, um pouco acima dos homens, ou com um pouco mais de poder e influência, primeiro, alguns anjos se recusaram a servir os homens, e outros fizeram o quê? Desejaram tornar-se o quê? Deuses. Qual é a primeira tentação de Satanás quando fala lá para Eva? Não, Deus sabe que se vocês não servirem, ou se você trair lá comer o fruto do conhecimento, bem e do mal, seus olhos se abrirão, vocês se tornarão como deuses. Eva olhou e falou assim, opa, peraí, eu posso me tornar semelhante a Deus? Por que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas? Para que a gente não caia na tentação daquilo que foi a perdição das criaturas de Deus, que é assemelhar-se. Então, né, a tradição diz que Lúcifer, que era o regente dos coros angélicos, estava um pouco abaixo de Deus, tão grandioso que ele foi criado, né, como está narrado em Ezequiel. Ele olhou e falou assim, rapaz, aquele trono é comigo. E ele regia os coros angélicos, né, e via aquele louvor sendo entoado para o trono de Deus. Rapaz, um dia eu vou ter que ser louvado como Deus. Olha só. O que arrumina a maioria dos nossos trabalhos? Não é isso? A pessoa cobiçar aquilo que você quer. E ele disse, não é para lá, calma aí, não vai desafiar Deus, porque Deus ele é onipotente. Não, só quero um trono para mim. E Deus não divide o seu poder, gente. Ele nos faz participantes. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu tenho hoje, talvez assim, muito entre aspas, assim, a permissão para estar aqui anunciando a boa nova do Cristo para vocês. Mas se eu me envaidecer e tentar de repente ser maior que o padre, tentar ser maior que o bispo, ou achar que estou mais sabendo mais que o padre, porque os casazinhos são quatro. Então, por quê? Deus ele nos ajuda a participar do seu poder e da sua glória. Mas se a gente exceder isso, Deus também tem poder para poder cortar isso. E foi isso que aconteceu com os anjos. Então houve ali toda uma conspiração no céu primeiro. Não é? A gente tem poder, a gente também merece. Está sendo feito um reino lá na terra, que vai ser dado para nós. Pô, a gente vai lá, servir um humano, um homem, ele tem que servir a gente, cara. Olha, o cara está lá, em carne lá, a gente é puro espírito, não sei o quê. Daqui a pouco os anjos olham para ela e falam, mas por que os homens têm uma esposa e nós não temos?
Por que os anjos não têm sexo, né? Mais ou menos nessa ideia, assim. Jesus fala, né? Que nos últimos tempos os homens serão como os anjos. Não tem um sexo como nós entendemos hoje. Né? E aí, a partir disso, há uma batalha pelo trono de Deus. Os anjos, eles são impulsionados a querer fazer um golpe de Estado. Né? Tem golpe, essa história de golpe aí, né? Foram dar um golpe. Foi golpe. Para tirar Deus me perdoe, estou brincando, isso é para descontrair um pouco. Mas foram lá para tirar o trono de Deus. Só que Deus só mandou os arcanjos para vai lá e combate. Só que não foi um combate assim, foi uma batalha. Uma guerra. Deus já sabia que isso ia se revelar, não já? Que poderia acontecer. Por que poderia acontecer? O tempo de Deus é diferente do nosso. Deus está na eternidade. Nada está atrasado e nada está no futuro. Está tudo acontecendo em tempo real. Nada se consome e nada talvez seja criado lá, pelo menos no meu entendimento. Ele está tipo assim, é como você está no espaço. Você está. Como é que é, gente? Tem como contar o tempo no espaço? Eu não tenho nem ideia disso. Né? É como um sonho. Só que o sonho é você viver ele ali, ó. Né? A eternidade é como um sonho. Você sabe que está acontecendo, você sabe que está existindo, só que ali você não mistura tempo. Quando você acorda, fala assim, nossa, isso é até estranho, né? Oh, mas estava tão bom lá, né? Você fala assim. Agora aqui não, aqui já é mais previsível. Mas é previsível, não é pré-determinado, que é diferente. Se o cara continuar tomando cachaça e beber água, vai nascer uma. Eu falo assim, né? Ou se você fizer um muro sem viga, vai cair. Não tem como, não é assim? Você gasta mais do que você ganha, você vai ficar negativado. Não é assim? Então tem coisas que são lógicas pela ciência, que se chama, essa é a verdadeira ciência, tá, gente? Não é qualquer senso comum, não. A ciência é a forma com que nós vamos criando e vamos prevendo que pode ou não pode acontecer. Então, os anjos, a princípio, eles foram criados, né, são os entes mais perfeitos que Deus criou. Então, esses dois entes foram quem? Os homens e os anjos. Os anjos são puros espíritos que Deus criou para a sua glória e seu serviço. Então, enquanto o homem foi criado para servir a Deus no mundo material, os anjos foram criados por Deus para servir no mundo espiritual. Deus criou os anjos em estado de inocência e santidade. Ah, mas inocência e santidade por que se revelou? Porque tinham uma consciência e uma liberdade. Então, por que liberdade? Porque senão Deus teria que fazer igual quando a gente está andando com um pitbull na rua, né? Colocar a focinheira e o tempo todo está puxando, né? Tem liberdade? Não. Está passeando? Não. Está andando com um bicho domesticado, que é diferente. Viu como é que é a diferença de cachorro ensinado? Cachorro ensinado você coloca do lado, você vai caminhando sempre, ele sempre. Levanta. Viu como é que é bonito? É diferente você passear com um cachorro adestrado do que você andar com uma fera domesticada. Não tem uma diferença, gente? Essa é a diferença. Só que o que acontece? Alguns anjos perseveraram no bem e outros se revoltaram contra Deus. Então a revolta é sempre algo para tentar derrubar alguém que você declara guerra. Isso não é revolta. Os anjos que perseveraram no bem chamavam-se apenas anjos bons, ou simplesmente anjos. Né? No entanto, aqueles que se revoltaram contra Deus chamam-se anjos maus ou demônios. Né? Então, esses demônios, os anjos bons se tornaram demônios por quê? Perderam a essência de Deus. E aí, na medida com que eles vão perdendo aquela graça com que Deus tinha constituído eles desde a origem, eles vão se deformando, eles se tornaram demônios. Então, no filme de terror lá, aí o povo acha que a alienígena está pisando alienígena na Terra, né? Você já percebeu que eles vão tentar jogar uns mísseis para fora do domo da Terra e não sai? Às vezes chega na órbita, né? Já conseguiram, acho, colocar uma sonda em Marte, tudo, mas não sai. E os anjos, os demônios, eles estão onde, gente? No inferno. O inferno, segundo a visão, é abaixo da terra. Tem uma camada abaixo da terra, que é o magma, que ali é o inferno. Tá? Ali é o inferno.
Então, às vezes, alguns são aprisionados, tem uma forma com que um sai, outros não saem. Esse é um mistério que o pessoal ocultista às vezes até fala como é que é e tudo, mas a gente não tem uma dimensão maior sobre isso. Né? E aí o que acontece? Os demônios, eles podem... Tá, e os anjos rebeldes foram punidos, tá? Quando eles se revoltaram contra Deus. Deus vence a batalha. Então esses anjos rebeldes, eles foram punidos com a expulsão do céu, eles habitavam junto com Deus, e foram condenados ao inferno. Né? Foram lançados na terra. Por que na terra? Porque foi exatamente onde acontece ali a primeira tentação com os homens, e é o que eles almejaram. Nós queremos ser deuses, então aí vai ser o lugar de vocês. É uma punição também. Né? E aí o que acontece? Tanto é que com o tempo, por que existiram tantos povos politeístas, com tantos deuses? Porque realmente aquela pretensa promessa que foi lá na rebelião dos anjos contra Deus, de que eles se tornariam como deuses, se concretizaram na terra, mas sobre o quê? Sobre o aspecto de uma falsa divindade, que Deus é um só. Por isso que tem um salmo que diz que os deuses dos pagãos são demônios, disfarçados, transfigurados. Já viu que na tragédia grega os deuses são invejosos, sempre que ela quer do homem, né? Tá aquela a Odisseia ali, Ulisses sofrendo, quando acha que vai sair do problema, vai um Deus lá e lança o castigo, né? Então, uma forma... Claro que a literatura grega, nesse sentido, tem uma outra dimensão mais poética do que isso que nós estamos falando de uma forma mais teológica, né? E aí os demônios, então, eles podem nos fazer mal? Sim, atormentando-nos e tentando-nos. Eles causam a tentação. Mas eles só podem nos, de certa forma, prejudicar de forma mais direta quando nós damos permissão. Tá? E aí nós podemos, então, vencer a tentação dos demônios com a oração, a vigilância e o uso frequente dos sacramentos. Que é uma coisa que poucas pessoas entendem. Por que Jesus ele instituiu os sacramentos? Exatamente para que nos servisse como uma forma de defesa contra os ataques do demônio. O batismo nos cela com o Espírito Santo. Primeiro ponto. Viu? Como nós demonstramos aqui nesse exemplo, Deus vai nos enviar o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Né? Logo à frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, e os anjos bons? O que aconteceu com os anjos bons? Foram recompensados com a posse do céu para sempre. Né? Tanto que quem se tornou demônio já não pode voltar para a glória de Deus, e os anjos que prevaleceram também não há a mínima possibilidade deles tentarem se revoltar. Então isso já está determinado. Então, a ocupação dos anjos bons é adorar a Deus e executar as suas ordens. Por isso que nós vamos ver lá na concepção ali da anunciação à Virgem Maria, que se apresenta um anjo no 6º mês do ano do império do governador tal. O anjo do Senhor foi enviado a uma virgem chamada Maria. Aí quando o anjo chega, olha só que impressionante, ele fala, ave cheia de graça, ele se ajoelha. Esse ave é uma forma de referenciar o quê? Reis, rainhas, ave César, né? Era o grande imperador. Por que ela se perturba com aquelas palavras? E ela se perturbou, poxa, peraí, calma, eu sou assim, sou né? No dia aqui de Nazaré, essa Nazaré é tipo assim, é como se fosse um Moarama lá no final, tem ninguém igual aqui no Moarama, né? Não é um bairrozinho simples lá, esquecido, como se fosse uma invasão lá no final do. Né? Ela sabe, salvando como se eu fosse uma imperatriz, calma aí. Ela se perturba com aquela salvação. Né? Ela não temas, porque achaste graça diante de Deus. O que quer dizer isso? Deus olhou para a situação do mundo e falou: Jesus é agora, está aqui. Redimir o povo, senão o Império Romano vai acabar tudo. Não vai ter outra possibilidade se nós não derrubarmos o Império Romano. Né? É agora. Aí você vê que esses povos também que geralmente atacam o povo de Deus, é sempre povos que cultuam outros deuses, né? Politeístas, né? O Império Romano ali com Vênus, Marte, dentre outras coisas. Está vendo como uma coisa está relacionada à outra? Então, o anjo, como é que é seu nome? Gabriel. Por que Gabriel? Porque eu sou um mensageiro de Deus. Tá, qual a mensagem? Deus te escolheu para que venha o Salvador, o Messias. Mas como é que vai ser isso? Eu não conheço, não sou virgem, né? Fiz até voto de castidade.
Fiz voto de pobreza. Não se preocupe, porque o que será gerado em ti virá do Espírito Santo de Deus. Por que Espírito Santo de Deus? Aqui, ó, a mesma dinâmica. Eu vou acabar com o fósforo. Semana que vem vai ter nem fósforo para poder acender aqui, mas tudo bem. Tá lá. E aí, você aceita ou não aceita? Né? O anjo faz a proposta. Deus achou que você. E esse é o momento. Se você não aceitar, Deus vai enviar num outro momento. Mas vai ser muito mais difícil. Porque se Deus determinou que agora, tem que ser agora. Gente, o diabo é muito mais longo do que aquelas linhas do diabo. Ali é só para prefigurar o que aconteceu. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então o que acontece? Segundo os santos, ó. Então Jesus está aqui no Pai. E Nossa Senhora é assunta. Aí Jesus vai, ó. Concebe, né? Ó. Então o Filho de Deus vem no ventre de Nossa Senhora. É isso daqui, ó. Essa é a concepção de Nossa Senhora. Por que não tem participação humana? Porque é Deus que infunde o próprio Filho no ventre de Nossa Senhora. E aí Nossa Senhora gera o corpo, mas o Espírito é o próprio Deus. Por isso que ela é a mais bendita dentre todas as mulheres, porque nenhuma outra mulher concebeu no seu ventre o próprio Filho de Deus, ou o próprio Deus. Né? E aí, gente, vamos lá adiante, a gente terminar essa catequese aqui. Então, Deus confiou a Deus os seus anjos a missão de velar sobre nós. Então, nós temos os anjos que estão lá adorando a Deus, e nós temos um anjo tutor, que é chamado anjo da guarda. Nessa realidade que nós temos no mundo hoje tantos perigos, Deus deixa ao nosso lado sempre um anjo que nos rege, que nos guia, que nos aconselha, que nos inspira, né, que nos defende. Por isso que nós temos a obrigação de sempre rezar pelo nosso anjo da guarda. Tá? Honrá-lo, invocá-lo e seguir as suas inspirações. E aí na Bíblia, gente, Deus só mostra o nome de 3 anjos. Tá? Há uma passagem onde há vários anjos. Lá Jesus, depois que passa pela tentação, alguns anjos ali para poder consolar, levar alimento para ele. Lá no jardim, no Getsemane, também tem uma passagem onde Jesus estava na angústia, e vem os anjos para poder consolar, para dizer, calma, Jesus, vai dar certo, Senhor. Né? Mas nomeados é Miguel, que é apresentado como o príncipe da milícia celeste, o general dos exércitos de Deus. Né? O Gabriel, que é o mensageiro, que é aquele que anuncia, e Rafael, que é um anjo que aparece lá no livro de Tobias, que é conhecido como a cura de Deus, é aquele que indica como as pessoas podem ser curadas. Né? No entanto, existem as hierarquias angélicas. Existem os arcanjos, os anjos, os querubins, os serafins, as potestades, as dominações, os querubins. Né? Se eu não me engano, tem as virtudes, os tronos, as dominações. Né? Se eu não me engano, são 12 classes de anjos. Eu vou lembrar dessas 10 aqui no momento. Cada um com uma função diferente. Tá? Então, os arcanjos eles são por baixo, os anjos eles são um serviço de mensagem. E aí existem outras, tem os anjos de louvores, entre outras coisas. Tá? Então, nós vemos aqui que Deus cria as coisas visíveis, o mundo ele cria do nada, por simples ato da sua vontade, como nós vemos em Gênesis, lá no início da catequese. Nós vemos aqui a questão das coisas invisíveis, como os anjos e os homens. Né? Então, nós vimos lá no Gênesis também sobre a criação do homem. Mas nós vamos entender um pouco mais. O que é o homem? Então, o homem é uma criatura racional composta de alma e corpo. É a definição mais básica. Criatura por quê? Porque fomos criados por Deus. Racional porque nós temos a capacidade de raciocinar por conta própria. E aí nós somos compostos de corpo e alma. A nossa alma, gente, é diferente do Espírito Santo de Deus. Tá? Jesus, ele não teve assim propriamente dito, como que eu poderia dizer assim, uma alma humana, ele teve um corpo humano, mas a sua alma é o próprio Espírito de Deus, tá? É o próprio Deus, por isso que ele é 100% homem e 100% Deus, porque o seu corpo é humano, mas o seu Espírito é o Espírito do próprio Deus, por isso que ele é o Filho de Deus. Enquanto que nós temos corpo e alma, a nossa alma ela é composta de acordo, né, com Deus criou, por exemplo, os anjos. Mas os anjos eles são puríssimos espíritos, assim como a nossa alma, no entanto a nossa alma é humana e não angélica. Tá? A alma do homem é um espírito livre e imortal. Tá? O corpo morre, mas a alma é eterna, tá, gente? Por isso a necessidade de lutar
sempre pela nossa salvação. E a alma do homem é um espírito livre e imortal criado à imagem de Deus. A alma do homem é a imagem de Deus capaz... por que a alma do homem é a imagem de Deus? Porque ela é capaz de conhecer, amar e agir livremente. Então, como nós vimos lá no Gênesis, nós vamos perceber que Deus ele cria o homem do limo da terra. É por isso que o nosso corpo, cremando, não. Né? Ele volta a ser o quê? Pó, volta a ser terra. Alguém já viu a exumação de um corpo alguma vez? Eu vi pela internet. Quando tira assim, depois de tanto tempo, é só um monte de pó, literalmente. Né? Volta a ser o corpo, mas a alma está na eternidade. Então, o primeiro homem e a primeira mulher, como nós vimos em Gênesis, Adão e Eva. Eva ela é gerada a partir da costela de Adão, né? Isso aqui não é novidade para nós. E todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Tanto é que Eva quer dizer o quê? Mãe da Bíblia. Apesar de depois do tempo nós termos tomado assim, uma configuração de antepassados diferentes, mas nós somos originários de Adão e Eva. Primeiro homem, primeira mulher, depois veio a humanidade. O homem ele foi criado para amar e servir a Deus neste mundo, como eu disse. Enquanto os anjos eles foram criados para servir a Deus na eternidade, os homens eles foram criados para servir a Deus neste mundo. Por isso que cada ação que nós fazemos neste mundo, ela é feita para que o reino de Deus se estabeleça. Dentro dos nossos trabalhos, das nossas atividades, do nosso cotidiano. Então, Adão e Eva, eles foram criados em um estado de graça e felicidade. Porém, eles não conservaram o estado de graça e felicidade, mas perderam pelo pecado. Esse pecado, ele foi conhecido, então, como o pecado original, que foi gerado pela soberba e pela desobediência a Deus. Desobediência primeiro, porque se recusaram a obedecer àquela ordem que Deus havia mandado, e depois soberba, porque a pessoa soberba é sempre quem se acha melhor. E eles, então, entenderam ali pela tentação que eles poderiam se tornar deuses, né? Que não seriam apenas servos, mas passariam a ser divindades. Então, eles foram lá, comeram desse fruto proibido, que é exatamente a árvore da ciência do bem e do mal. E dessa desobediência, eles foram privados da graça, expulsos do paraíso terrestre e sujeitos à morte e outras misérias. Então, por que nós sofremos com doenças, com tristeza, decepção, dificuldade, cansaço, todas essas coisas? Porque nós ainda estamos vivendo a consequência do pecado de Adão e Eva. Ah, mas o batismo não apaga a mancha do pecado original, apaga a mancha na alma, mas a consequência está aí até o último dia, onde Deus fará nova todas as coisas. Aí que nós compreendemos por que Deus fará nova todas as coisas. Porque essa condição de morte, de miséria, de tristeza, de sofrimento vai acabar com o retorno de Cristo, onde vai instaurar o seu reino no mundo. Mas até lá nós temos essa outra realidade, que além de nos santificarmos, que é a renúncia dos pecados, daquilo que desagrada a Deus e nos leva à morte espiritual, nós temos que enfrentar dia após dia nossas dificuldades até alcançar o reino de Deus. Então, esse pecado de desobediência de Adão chama-se pecado original. Todos os homens contraíram esse pecado original, exceto a Virgem Maria. Por que a Virgem Maria? Porque Deus não poderia habitar no pecado. Então, Deus ele preservou Nossa Senhora desde a sua origem, desde a sua fecundação, para que ela recebesse o Filho de Deus. Ah, mas como é que pode isso, filho? Simples. Talvez assim, não tão simples, né? Mas simples por quê? Está aqui Ana. Ana é conhecida como a mãe de Nossa Senhora, né? Já estava lá numa idade bem avançada, era casada com Zacarias, que era conhecido também como... Não tenho certeza se era Zacarias, mas... Estava lá com o pai de Nossa Senhora, agora me deu um branco aqui. Então está aqui Ana. O que Deus pode fazer? Ele pode simplesmente conceber a Ana. Assim, ó, vai lá,
está aqui Nossa Senhora, sem uma participação humana, digamos assim. Mas Nossa Senhora, segundo a tradição, ela foi preservada do pecado original exatamente por quê? Se o pecado original traz a morte e o pecado ao mundo, se Jesus tivesse sido concebido sob uma forma natural, assim como nós, ele teria também sido concebido ou nascido sob a condição da maldição de Adão. E ele seria um pecador como nós. Então, o que acontece? Por isso que a igreja ensina que esse é o quê? É o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Ela foi virgem antes, durante e depois de conceber o Filho de Deus, mas ela já havia também sido preservada do pecado original. E é por isso que Nossa Senhora ela não tem uma morte natural como a nossa, que é o outro dogma da igreja, que é o dogma da Assunção de Maria. Né? Assunção de Maria aos céus. Talvez não tenha ficado tão claro, mas vou pegar um vídeo do padre Paulo Ricardo, tem mais autoridade para poder explicar isso, vou enviar lá no grupo, vocês vão dar uma estudada melhor para entender um pouco melhor, porque fica até, de certa forma, um pouco confuso, né? Não tenho que explicar, mas ele vai detalhar bem mais lá para a gente poder entender isso. Tá? E é por isso também que o anjo já tinha ensinado, né? Tu é a mais bendita dentre todas as mulheres. Depois do pecado original, os homens podem salvar-se? Sim, como é que eles podem salvar? Por meio de nosso Salvador Jesus Cristo. Os ensinamentos de Jesus, seguindo aquilo que Jesus nos ensinou. Né? E a salvação é o quê? É o retorno desse estado de graça, santidade e pureza da qual nós fomos criados. Desde o início. E foi o plano de Deus. O que nós concluímos com isso? Deus ele não nos criou para a morte, não nos criou para o pecado e não nos criou para a infelicidade, para o sofrimento, entre outras coisas. Tudo isso são consequências do pecado de Adão, que é o pecado original, e depois dos pecados que nós mesmos cometemos. Por isso que pecar não é algo normal. A gente pensa, o que Jesus vem dizer assim, entre outras palavras? Se a gente fosse um médico, falasse, meu amigo, isso daí vai te trazer um sério problema. Não é? Igual o pessoal está criticando hoje muito Coca-Cola, né? Se você tomar 2 litros de Coca-Cola todo dia, daqui a pouco você vai estar enrolado, você vai desenvolver um câncer, uma diabetes, entre outras coisas. Né? E o que é o pecado para a nossa realidade? É um agente estranho. Porque nós cometemos um ato fora daquilo que Deus determinou. Por isso que o pecado é prejudicial. Agora, quando nós falamos sobre salvação, em resumo é isso. Ou seja, vai chegar um momento onde vai ter o fim dessa nossa realidade. O mundo vai explodir, não, gente. Tem uma novela, né? No ano 2000 lá, que o último dia era o mundo explodindo. Não, o mundo ele vai ser renovado pelo poder de Deus. A diferença é que quem tiver, de certa forma, se preparado para isso, vai habitar o reino de Deus. Quem não tiver, vai ser feito como nós citamos aqui, por exemplo. Né? Porque não é possível com que a eternidade aconteça tendo existido mal, do jeito que existe hoje em dia. Senão o sofrimento nunca vai acabar. E a obra de Deus vai se tornar sem sentido. Né? Então Deus não criou o mundo para que nós sofrêssemos. Tá? Bem, então, o segundo artigo do credo, creio em Jesus Cristo, né, seu único Filho, nosso Senhor. Como nós vimos, Jesus Cristo é o Filho de Deus, feito homem. Nós vimos na catequese, né? Não está ali no quadro, mas eu passo aqui depois para vocês escutarem. Jesus Cristo é o Filho de Deus feito homem, como nós vimos. Deus ele gera o seu Filho e torna ele um homem no ventre de Maria Santíssima. Tá? Nós entendemos Filho de Deus exatamente porque é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós seguimos o exemplo aqui. O Pai de Jesus Cristo é somente o Pai eterno. O Deus Todo-Poderoso, ou seja, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, porque ele gerou de si próprio o seu próprio Filho. São José, ele é o pai terreno de Jesus Cristo, o tutor. Né? Senão a gente imagina, foi a confusão das pessoas na época, esse José, ele não é o pai de Jesus, não, ele foi escolhido por Deus para proteger Nossa Senhora, né? E o próprio Cristo. Né? Então ele é o pai do Cristo, ele trabalhava quando Jesus era criança, né? Trazendo alimento. Jesus ele teve toda a condição humana que nós, com exceção de quê?
do pecado. Foi exceção do pecado. Tanto é que eu já até falei isso, mas se Jesus não tinha pecado, por que ele morreu? Ele não morreu. Assim, provavelmente, ele rendeu o Espírito. Porque lá na cruz ele derramou até a última gota do sangue. Já não dava mais, o corpo já não tinha. Vai, recebe em tuas mãos o Espírito. Não tem como ficar vivo mais. Até a última gota do sangue. E nós vamos imaginar o quê? Que é o sangue, propriamente dito, que mantém a circulação e o funcionamento dos nossos órgãos, né? Corta o martelo e deixa vazar o sangue todo. Parada no múltiplos órgãos. Na hora. Então Jesus ele rendeu o seu Espírito exatamente para a crucificação dele, foi de uma forma com que todo o sangue dele fosse derramado. É por isso que nós falamos que nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo. É uma forma simbólica de dizer o quê? O Filho de Deus derramou todo o seu sangue por nós. E no final rendeu o Espírito. E essa é a vitória por quê? Porque se Jesus ele morreu sem pecado, e a acusação do inimigo de Deus, né, que foi a maldição de Adão, foi exatamente conceber o pecado no mundo, então ele deu autoridade sobre a morte. Falou o seguinte, ó, Adão pecou e trouxe a consequência ao mundo. Que é o pecado original, não é? Beleza, eu não pequei e tive que perder minha vida. Então eu reivindico o direito da morte. Está vendo que a batalha dos anjos lá se estendeu até a própria pessoa do Filho de Deus? Por que ele chama o demônio o acusador? Exatamente porque ele vive falando, ó, pecou então é meu. Não, ele é santo, vai me derrubar. É um acusador diante de Deus, né? Então Jesus ele vence a morte e o pecado exatamente disso. E por não merecer a morte, o que o Pai faz? Ressuscita, falando, não, volta, vamos reestruturar seu corpo e você volta. Vai ficar só as estigmas para você provar que você não pecou e te matar. Então, vai continuar com o seu corpo, vai se assentar à minha direita até a consumação dos séculos. Esse é o mistério que dá a ressurreição. Que é exatamente o quê? Paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Pela sua paixão, pelo seu sofrimento, porque ele pagou pelos nossos pecados, mesmo não tendo culpa. É como se falasse assim, por que o William tem que morrer? Porque ele pecou e nasceu sob a condição de pecado. Beleza. E se eu me sacrificar por ele? Ninguém nunca fez isso. Eu vou fazer então. Essa é a lógica. Então, quando Jesus ele passa a sua dor e o seu sofrimento, é como se ele pegasse toda a humanidade e falasse assim, eu vou sofrer por todos. Eu vou carregar sobre meus ombros o pecado de toda a humanidade. É por isso que a cruz, que lá no Antigo Testamento era sinal de maldição, que está escrito lá, maldito todo aquele que morrer no madeiro, né, crucificado. Jesus fala, não, eu vou tomar todo mundo sobre mim. Ele pega a maldição do mundo e leva nos costas. Mas, por ter sido uma condenação injusta e por ele não merecer a morte, por não ter pecado, então aquilo que era maldição se tornou para Deus o quê? Uma vitória. Vai acusar Jesus de quê? Nada. Está derrotado. A sua acusação está anulada. Você entende? Porque para nós, gente, é igual no tribunal. Hoje nem todo mundo respeita as leis propriamente ditas, né, gente? Mas ali é a lei pela lei e acabou, né? Mais ou menos isso. Então, quando o Filho de Deus ele vem e se faz um homem, tomando corpo e alma nas puríssimas entranhas da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, que se chama o mistério da encarnação, que é o que nós celebramos no Natal. O Natal não é o aniversário de Jesus, gente. Não confundam isso, não é o aniversário de Jesus. O Natal é onde nós celebramos o mistério da encarnação. É quando o Filho de Deus se torna humano. E aí nós contemplamos o quê? Nossa, Deus se fez um homem como nós para nos amar. De tanto amor que Ele tem por nós. Só que as pessoas falam, Deus é punitivo, é vingativo, castiga. Não, calma. A prova de que Deus amou o mundo de tal forma foi que Ele enviou seu Filho para sofrer, para ser crucificado, morrer e ainda assim nos trazer a salvação, a oportunidade de nos redimir. Né? Então, em Cristo há duas naturezas, tá, gente? A divina e a humana. Tem pessoas que falam, Jesus era só um profeta. Não, Jesus era só Deus. Não, Jesus era um alienígena. Não, Jesus era a reencarnação de Moisés. Jesus era a reencarnação de Buda. Aí vai inventando um monte de coisa. Não, Jesus é o Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e nele há duas naturezas. A humana, que
que foi gerada pela Santíssima Virgem Maria, e a divina, que foi gerada pelo próprio Deus. Tá? Para que, então, o Filho de Deus ele se fez homem para nos salvar da consequência do pecado original de Adão, que leva à morte, ao sofrimento e tantas outras mazelas. Tá? E aí a história do Natal, né, que é a encarnação do Cristo, nós vamos saber. Jesus nasceu em Belém, da Judeia, naquela época era a capital, ali, entre aspas, de Israel. Né? Segundo a tradição, ele viveu 33 anos na Terra. Tá? E a Santíssima Virgem Maria se chama Mãe de Deus. Tanto é que é celebrado dia 1º de janeiro, né? Instituída agora, Santa Mãe de Deus. Porque é a mãe de Jesus Cristo, que é Deus. Então ela gerou Deus, ela é mãe de Deus, porque Jesus ele nunca deixou de ser Deus, mesmo sendo homem. Não teve uma participação humana, não foi São José que fecundou Maria, foi o próprio Deus. Por isso que ela é mãe de Deus e a mais bendita de todas as mulheres. Maria é uma mulher qualquer. Não, sua anta. Nenhuma mulher qualquer vai receber no seu ventre o Filho de Deus, o próprio Deus. Só que às vezes as pessoas entendem, mas por uma oposição declarada à Igreja de Cristo, eles fingem que não entendem mesmo isso. Lucas, capítulo 1, está dizendo: todas as gerações te chamarão bem-aventurada. Por que bem-aventurada? Uma criatura como nós, foi preservada por Deus e teve o seu mérito de receber o Filho de Deus. Tá? Maria, sendo mãe de Deus, ficou sempre virgem? Sim, Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Né? Acho que é Santa Catarina Merich que vai mostrar que quando foi para Nossa Senhora, quando ela sentiu que o Filho de Deus ia nascer, nós imaginamos o parto de Jesus de uma forma diferente do que as mulheres. Então você imagina, não foi fecundada de forma, entre aspas, humana como a nossa, né? A gestação foi a gestação biológica natural, mas o nascimento do Filho de Deus, segundo as visões dos santos, ela foi, de certa forma, elevada aos céus. E ali, de uma forma mística, de uma forma milagrosa, Deus, quando ela começou, ela volta com o menino Jesus nos braços. Né? Então, a tradição dos santos diz exatamente dessa forma, né? A visão dos santos. Por isso que, mas a senhora foi parta durante virgem depois do parto, mas como assim? Não é possível. Mas é porque Jesus nasceu da forma natural como nós. Esse é o sentido. Está entendendo? Ela foi elevada aos céus e Jesus, Deus vai, tira o Filho de Deus lá no umbigo, alguma coisa assim, tira e está aqui e o Filho desce. Uma vez eu sonhei dessa forma. A senhora abrindo, tira, volta para o lugar e desce o umbigo nos braços. Para dizer isso hoje em dia vai ser improvável, né? Você já foi mãe? Não. Ainda não. Então, esposa da Virgem Maria é São José, que guarda Jesus Cristo, e José, então, ele se chama pai de Jesus Cristo por ser esposo de Maria e porque exerceu a missão de pai sobre ele. Tá bom, gente? Então, os dois artigos do credo, para finalizar essa catequese, são esses daí, tá? E aí nós vamos depois dar continuidade na próxima catequese, tá bom? Vamos encerrar então, gente? Aí ó, 10h30, ponto.